Apesar da desonestidade intelectual, somos fonte de notícia para todo mundo. Rádio Despertar. Quanto mais orgulho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio. Estamos a celebrar o 14º dia do 5º mês do ano 2024. O nosso reconhecimento pela preferência, pela confiança que deposita todos os santos dias estar sintonizado a esta frequência, particularmente às terças-feiras. A esta altura está linkado a esta frequência 91.0 em FM. São, nesta altura, 17h20. Já dissemos, estamos de volta para mais uma edição do Ponto de Equilíbrio. Para esta edição vai trabalhar para si o Osvaldo Tomás, que vai cuidar de toda a estética sonora. Na redação está o Pedro Cafiela. Arlindo Canuela. Abelardo Benjamin. Este time é comandado pelo António Festos. E no comando deste programa estaria o seu Horácio dos Reis. Mais uma vez, boa tarde e sejam todos bem-vindos. Para esta edição, o nosso time está composto: José Gama, Chipelique Eduardo, o Dr. Joaquim Jaime, os jornalistas José Gama e Coque Mucuta. E claro que daqui a pouco teremos o Frei Joaquim Angalo. Feita a apresentação, nada melhor que começar a saudar um por um os nossos convidados que estão do outro lado. Começo por ti, José Gama, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde. Então, faltam poucos dias para o pleito, rodeado de muitas expectativas na África do Sul. Como é que está, nesta altura, a decorrer a campanha eleitoral? Temos uma campanha que está, em termos da idas às ruas, bandeiras, está um pouco atrasada. Está um pouco atrasada, pelo menos aqui na nossa cidade está assim. Mas ela tem sido marcada também pelo fator Zuma. O Zuma tem problemas no partido, que tem divergências com o líder, com o presidente, ou com a figura que legalizou o partido. Ele afastou essa figura enviou uma carta à Comissão Nacional Eleitoral a dizer que ele é que afasta o Zuma para, para não aparecer mais nos boletins de voto. Está-se a aguardar ainda uma decisão ou um pronunciamento do Tribunal Constitucional para decidir se valida ou não a candidatura de Zuma, mas enquanto isso já há uma orientação da Comissão Eleitoral a ordenar a feitura ou a produção, a impressão dos boletins de voto. E nos boletins vai surgir o rosto do Zuma. Este é um ponto, isso também mostra que o Zuma há de ser mesmo candidato pelo novo partido que se criou, que é o Umkhonto we Sizwe.
Ok, Do resto está está tá tudo, tranquilo. está tranquilo. Mas Sim, há quem diga que o ANC estava a viver um período de pânico, porque a possibilidade de perder o poder é cada vez mais uma realidade. Ou seja, é uma realidade que está quase próxima de se concretizar. não deixa de estar a viver um pânico, basta ver a forma como ele está a reagir, à saída de Zuma, todos os ex-presidentes estão a sair às ruas para fazer campanha, está de facto amedrontado o ANC. E a luta dele é para tentar recuperar o eleitorado que o Zuma lhe roubou, está-lhe a roubar na província do KwaZulu-Natal, que é uma província em que tradicionalmente é dominada pelo Inkatha. As pessoas lá votam no ANC por influência do Zuma, porque lá que é a terra de origem de Zuma, e o Zuma, ao sair do ANC, aqueles votos ficam ameaçados. Então o ANC está a procurar contornar isso e praticamente o KwaZulu-Natal tornou-se a praça eleitoral em que todo mundo, todas as atenções estão nela. O Júlio Malema também com o seu partido, o EFF, ele fez lá a apresentação do seu manifesto. Todos, a campanha agora é no KwaZulu-Natal. Estão esses partidos e também estão o maior partido da oposição, que é o DA, que é um partido formado na sua maioria por brancos. Mas o interessante é que os brancos estão aí para a campanha a falar o Zulu. E o sul-africano, o seu ponto fraco é quando alguém fala na língua dele e Zulu, e estamos a ver aqui os próprios cidadãos negros a dizerem que este branco, pelo menos de nome Chris Papa, a dizerem que fala, eles estão a dizer, este branco está a falar melhor do que nós. E isto toca de facto muito. Mandela já dizia, quando se fala com alguém numa língua que ele entende, vai para o coração, mas quando fala numa língua que essa pessoa, que é a língua materna, entra na cabeça. E vamos para a pergunta que é quase natural para o início do nosso programa. O que é que andou a pensar, José Gama? Bom, o que é que ando a pensar ao longo da semana? Tivemos aqui vários temas, temos aqui os temas da PGR, do PGR que foi para a Suíça tentar desbloquear os fundos que se alegam ter sido confiscados a Carlos São Vicente. Ao mesmo tempo, havia informações que a Suíça estava a demorar um pouco a exigir certos documentos a Angola. Havia uma cooperação entre os dois países. A Suíça parece que tinha suspendido porque Angola não estava a cooperar. A Angola também queria provas que aquele dinheiro era de facto ilícito, provas de facto que São Vicente tirou os dinheiros do Estado e a certa altura estava a demorar porque Angola não estava a conseguir corresponder àquilo que a Suíça estava a pedir. Por isso é que de quando em vez o procurador, se nós olharmos, o procurador já deve ter ido mais de uma ou duas vezes à Suíça atrás deste dinheiro. Se voltou aí novamente, é porque é porque não está a conseguir. Estão a ter dificuldades. Ok, então, a olhar por esse cenário, podemos concluir que desta vez, em função desta decisão que foi tomada e pela primeira pessoa do Ministério Público de ir à Suíça, poderemos esperar que os resultados sejam diferentes. Parte do dinheiro que se diz estar na Suíça poderá regressar ao país. Como se, é, sim, vamos esperar, porque aquilo é um processo longo também, né? O São Vicente também tem direito a.
a recorrer. E se ele recorrer por via dos seus advogados, é mais outro tempo estagnado. E a Angola tem que corresponder com aquilo que as autoridades da Suíça também lhe estão a exigir, né? Mostrar que está a fazer um julgamento, ou que fez um julgamento nos termos da transparência, que foi imparcial. Isso tudo poderá contar. Vejamos que há um relatório de uma secção ou grupo das Nações Unidas a fazerem denúncias quanto aos direitos deste cidadão. Isso também, se calhar, poderá contar-se. E vê-se, o São Vicente tem uma equipa também que opera fora do país, ou advogados internacionais. Quer dizer que nós podemos ainda ter aí É mais uma luta pela frente. é mais um capítulo desta guerra iniciada Exatamente. em 2018. Muito obrigado, José Gama. Exato. Agora vou saudar Chipelica, o mais novo do time. Seja bem-vindo. O que é que andou a pensar? Seja bem-vindo. Sim, boa tarde a si, Horácio, aos companheiros Coque, o Gama, duas figuras que conheci em momentos distintos. Eles não sabem que contribuíram significativamente para essa pessoa que hoje está aqui falando para si. O Uma, Horácio uma, não uma, se uma, fala, uma, nós convivemos uma, muito tempo. uma, O Frei é à distância. uma confissão particular. Olha Só de uma parte do Coque, sim, do Coque e do Gama. Um dia vou explicar bem como é que eu cheguei a essas duas figuras. são os seus Há um padrinhos. texto que era um menino de rua, há um texto menino de rua, e o Coque e o Gama pensavam que era o mesmo menino de rua que escrevia para eles. O Coque depois poderá falar sobre isso. E mais tarde descobriram que não era. Era um jovem senhor. Pronto, foram bons anos. Ok. Então vamos àquilo É que um andou a... menino sim. Vamos para Olha, aquilo que estava aqui andou... a pensar essa semana toda na letra do hino nacional. E tenho partilhado nos últimos dias alguns extratos, alguns versos, diríamos assim, do hino que parece que não correspondem hoje com as expectativas que foram criadas ao longo dos anos. Por exemplo, construindo no trabalho e depois também com o alcance da paz efetivamente não estão a serem satisfeitas para a melhoria da qualidade de vida, da condição do cidadão angolano. Portanto, esta é a nossa reflexão, até que ponto a euforia da independência, da paz, está a realizar, ou está a se conseguir realizar o Estado angolano. É isso que andamos a Muito pensar durante obrigado. estes... O mais velho já se faz presente. Frei Angalo, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por partilhar É, connosco nesse boa Ondjango, tarde. que não é da Chibia, mas é o Ondjango da Despertar, para então ouvirmos os seus ditos como o nosso mais velho aqui. Não, muito obrigado. Antes de mais, que pedir desculpas aqui ao Horácio. E depois vi que chamou por mim o José Gama, o Chipilica e também os ouvintes da Rádio Despertar. Por mais um atraso. Aqui devo dizer alguma verdade, porque não tem nada confidencial. Eu sou administrador de sistemas aqui. Então, nós enviamos muitos e-mails e o sistema estava a ficar saturado. E então estava aí tipo, a resolver a situação. E então isso estava fora do gabinete a resolver isto, e então isso fez-me atrasar também. Atrasado. Ok, mas já é tempo de Desculpa. ouvirmos o que o Frei andou a pensar. Olha, essa semana, digamos,
o meu debate foi um pouquinho com os deputados da UNITA que foram à zona do Ambo, com os carros, né, os famosos carros de luxo, que eu estava a dizer, tanto era luxo no lixo. Entretanto, o que pareceu? Depois percebi que os deputados da UNITA foram para o Ambo para celebrar o dia 8 de maio, que é o dia do deputado da UNITA. Sim. Por incrível que pareça, também aí a nível da, digamos, só no segundo momento é que percebi que havia esta celebração. Pronto, eu não sei se aqui poderíamos falar também de problemas de comunicação, talvez pudesse comunicar melhor. Entretanto, na brincadeira ficou alguma coisa deixou-me um pouquinho preocupado, porque deslocou-se para o Ambo uma grande delegação da UNITA, com os carrões, não é isso? E nas críticas que eu fiz, as pessoas estavam a dizer que estavam a ir em serviço. Não, os deputados da UNITA não foram para o Ambo em serviço, foram para fazer festa. Foram para fazer festa com os carros do serviço, dizem que foram atribuídos. E a coisa preocupante disso tudo é exatamente esta aqui. No contexto social atual, no contexto social atual de extrema pobreza, sair de Luanda com uma mega delegação, é verdade que depois tentaram ir para as aldeias, e aquilo que eu pude reparar, os comitês da UNITA nas aldeias estão abandonados. É preciso também que os deputados saibam isso, né? Estão abandonados. A minha questão, que eu gostaria de ter uma resposta, era como é que estão os comitês da UNITA, por exemplo, onde os deputados foram visitar, se os secretários daquelas localidades pelo menos têm mota para mobilização, porque os deputados foram com carros de luxo. Seria interessante saber se os secretários daqueles comitês nas aldeias pelo menos têm alguma motinha para fazer a mobilização. Dois, é a apresentação das estruturas. Eu nasci na aldeia, aliás, nasci e cresci na aldeia. Uma casa até pode ser de capim, pode ser de adobe, mas tem que estar bem preservada. É super importante que, por exemplo, que as organizações do nosso Estado, a UNITA, é um partido componente do Estado angolano, tem que cuidar da imagem também. Tanto, não é porque estou na aldeia, não é isso? O comitê do partido está de qualquer forma. Não pode ser assim. Tanto, o comitê do partido deve ter uma imagem positiva, bem feita, feita de capim, feita de adobe, tem que estar limpinho e bem organizado. As portas podem ser feitas até com madeira, mas tem que estar bem apresentado, porque isto mostra a nossa capacidade de gestão com os recursos que temos. É isso. E também, portanto, a desculpa de que aqueles carros de luxo foram atribuídos pela Assembleia Nacional e que eram carros de luxo, não é muito coerente. Até nós vamos falar de ética hoje, não é muito coerente. Portanto, os deputados têm que ter alguma parcimônia quando vão para algum lugar, porque em Angola e nos países africanos, não falo só dentro dos partidos, também acontece dentro Frei, da igreja. já querem entrar no tema principal? Não acho que esses argumentos podias reservar um pouco Só queria para mais mostrar, adiante? queria só, vou terminar aqui, que nós temos que ser coerentes com o contexto em que vivemos. Ok. Com o contexto em que vivemos. Então, se eu represento um povo pobre, nem que tenha que fingir, mas não vou lá na aldeia, lá no fundo da Chibia, com um carro de luxo, meu. Fica com aquilo em Luanda, faz qualquer coisa, mas lá vai de outra maneira, né? Ok. Depois vamos desenvolver um pouco mais este argumento do Frei, que é um assunto que ele andou a refletir. Agora passo a palavra para o Mukuta, o homem de Malange. Parece que a sua província agora se tornou-se no epicentro de atos que estão a preocupar. É raro, num passado muito recente, assistirmos atos de assaltos à mão armada em plena luz do dia. Desta vez, Malange... São vários factos, são vários acontecimentos. Eu recebi na página, nós temos um grupo com os colegas da Voz da América, o nosso colega Isaías Soares mandou, na verdade, vários acontecimentos nesta semana. Então é preocupante, né? Deve ser também a situação que as pessoas estão a viver, estão à procura de sobrevivência.
mas o mais relevante dos acontecimentos que tivemos, acho que foi o que aconteceu com o Carlos Xavier, uma pessoa amiga, meu amigo Carlos, e a minha solidariedade para ele. Estou a falar do deputado, que agora é da Frente Patriótica. Está no grupo parlamentar da Unida. Então, o que é que andou a pensar, Coca? Não, o que eu andei a pensar é em torno do direito de superfície. Direito de superfície é um documento que as administrações passam para quem quer possuir, quem quer ter a titularidade de um terreno. E, segundo algumas pessoas que me contactaram, nos últimos dias, nos últimos tempos, só se passam para estrangeiros. E passando só para estrangeiro, provavelmente também por conta do preço, porque o metro quadrado deve ficar aí em 7.000 kwanzas, ou 7.500 kwanzas. Então as pessoas nacionais não têm tanto dinheiro assim, porque imagine, se tu tiveres um terreno 20 por 20, isso fica aí em 3 milhões e tal de kwanzas para a pessoa pagar. Como os estrangeiros têm mais posse, alguns, né? Nem todos também, têm mais posse, acabam chegando ser eles a possuírem, a comprarem. Mas depois aqui tu tens um outro problema, que é o problema da soberania, né? As pessoas vão vendendo as terras como se estivessem a vender a parte do país, né? E depois essas pessoas, os estrangeiros vão nos seus países, até conseguem financiamento por conta daquela titularidade que ele tem aqui, mas nós, enquanto angolanos, devíamos preservar isto. Quem está à testa desse negócio, Coca? Não, esta questão começa nas administrações municipais. Todas as administrações, pelo menos o terreno de 20 por 20, até 20 por 20, preciso, eles têm o poder para licenciar, para darem o direito de superfície, mas a preocupação é mesmo o facto de os angolanos não terem a capacidade de pagarem e, na sua maioria, quem consegue são os estrangeiros. Ou seja, vamos passando a nossa soberania para os estrangeiros. Isso depois tem consequências. Como devia ser gerido esse negócio? Não devia ser um negócio. Né? Devia ser uma situação... negócio? Não, estás a me perguntar como devia ser gerido. Isso não devia ser um negócio. Isso devia ser uma coisa séria, tal como se atribui a nacionalidade a alguém, por exemplo. Devia haver mais rigor. Mais rigor, e também devia-se pensar. É assim, se tu tens 7.000 kwanzas, 7,5. Se tu tiveres um terreno de 4 por 4 metros ao quadrado, isso são 30.000, é o salário mínimo. Como é que você quer que alguém que ganha 30.000 kwanzas consiga ter algo 20 por 20? Não é possível, porque do ponto de vista de cálculo, ele não consegue chegar a 3 milhões, né? Nem daqui a 2 anos. Então ele está impedido de ser proprietário de uma terra do ponto de vista legal. Este assunto acaba por levar à reflexão de um outro, que é a questão das máfias em volta da venda de terrenos que em Luanda. Hoje tivemos uma informação, uma denúncia que foi confirmada pelo nosso repórter. Aí na zona do Sequel criaram-se gangues, mas são gangues que vendem terrenos e têm um suporte, segundo dizem, da administração municipal, da administração do Sequel, da administração da polícia, e foram para lá. Os nossos colegas iam ser linchados por esses grupos que estão ali. Eles formaram grupos, aquilo é uma espécie de um poder paralelo. Mas as autoridades têm conhecimento disso, não fazem nada. E aí faz sentido a acusação, e tem algum sustento a acusação de que esse é um negócio que conta com o beneplácito de quem efetivamente tem o poder de fazer a gestão do território. Estamos a falar das administrações municipais e, no caso concreto aí na zona do Sequel, da administração do Sequel. É grave, em que as pessoas são quase linchadas ali em um território que ninguém entra. Quem for para lá sem a permissão dessas gangues corre o risco de ser efetivamente assassinado. Sim, isso existe. Olha, por exemplo, a maioria dessas cubatas que você tem aqui no corredor do Zango, tipo 10, 20 daquelas casas são de uma única pessoa. Depois ele vai pagando pessoas que ficam lá habitadas, porque eles sabem, quando derem 20 casas pelas 20 cubatas, ele está realizado.
Então, há pessoas lá que realmente precisam, mas há outras que são aproveitadores, e muitos deles do aparelho de Estado. Eu tenho, e acho que já falamos aqui, tinha uma juíza que estava relacionada a isto, tem pessoas da OMA que estão relacionadas a estas ocupações ilegais, tem pessoas do partido, né, do próprio MPLA, tem pessoas da administração, tem pessoas do sistema de segurança todo, para falar da polícia, do SIC. Ou seja, depois acaba sendo uma máfia muito forte. Ou seja, aproveitando-se da condição fazer a gestão ou de estar num setor estratégico do Estado, e fazem esses negócios que, para todos os efeitos, são feitos à margem da lei. Exatamente. Dr. Jaime, seja bem-vindo. Aqui uma reflexão que parecia também de um comentário, a questão das gangues, a questão das guerras dos terrenos. Dr. Jaime, é de facto preocupante, e é uma preocupação que parece que as autoridades de segurança não levam a peito. Boa tarde, Horácio. Boa tarde aqui os meus amigos. Boa tarde extensivo aos nossos radiovintes. De facto... Sem esquecer os que estão do outro lado, o doutor, aliás, o Frei Angalo. Não, por isso que eu disse aos meus amigos. Não, ficou com a impressão que éramos nós que estamos aqui no estúdio. Não. Do outro lado, o Frei Angalo já conheci ele desde 2009. Oh. José Gama, conhecemos-nos, éramos miúdos, nós não tínhamos barba sequer. Hoje aqui estamos num ponto de reencontro. Sim, o José Gama, conhecemos-nos, nós éramos miúdos, nós não tínhamos nem sequer barba. Sério? Tínhamos 20 e poucos anos quando nos conhecemos. Opa! Sim, conheço o José Gama há mais de 20 anos. Estamos entre famílias. Pá. Sim, o Chiplica conheci aqui na rádio, veio para a Luanda tratar de um assunto qualquer e coincidentemente nos cruzamos aqui. Mas ele é de Luanda, é do Sambizanga. Depois, aqui as condições não estavam boas, preferiu emigrar para Benguela. Para Benguela, e assim tal. Por isso eu digo, os meus amigos são pessoas que eu conheço há muito tempo mesmo. Ok. Então, Dr. Jaime, o seu parecer, essas questões das vendas de terreno, essas máfias em volta de negócio, diante do olhar quase que impávido de que tem a responsabilidade política e pública de travar esse negócio. Pronto, o comentário inicial do Coque, ele tem muitas segmentações. Primeiro, ele nos remete aqui à noção de soberania por via da terra. E nós sabemos que um dos motivos que levou-nos à luta pela libertação nacional, a autodeterminação nossa, foi justamente para termos direito à terra, para que fôssemos nós a mandar na nossa própria terra. E não foi por acaso que o nosso legislador constituinte decidiu então que a terra fosse, do ponto de vista da titularidade, fosse uma exclusividade dos cidadãos nacionais, tendo em conta a nossa experiência histórica, a invasão portuguesa em Angola, a situação que depois se transformou nessa ocupação colonial até 1975. E o legislador constituinte decidiu terra em Angola do ponto de vista da titularidade só para o angolano. E quando se fala da terra, nós estamos a falar de um direito fundamental, porque nós nos realizamos na terra. É na terra onde produzimos alimentos, é na terra onde construímos a nossa casa, é a casa que nos oferece segurança, onde nos realizamos socialmente. Então a terra não é só um ativo. E eu concordo com o Coque quando diz que era bom que não fosse considerada a terra um produto, um bem transacionável. Eu tenho estado a discutir isso em outros espaços, com outras pessoas, onde eu defendo que a terra não pode ser um bem transacionável, porque já há um conjunto de pessoas que estão com uma ideia maluca, para essa expressão, de criar em Angola uma espécie de bolsa da terra, onde os terrenos são vendidos como se vende jenguba, mandioca, café, feijão, tá vendo? Onde o valor do metro quadrado será então medido em função da capacidade de oferta. O dia que isto acontecer, 20 anos depois, nós não teremos país. Porque, como disse o Coque, os estrangeiros vêm para a nossa terra, têm maior capacidade financeira do que nós, subornam os funcionários da administração pública e eles são os privilegiados, segundo aqui o Coque, na emissão dos direitos de superfície. Repara, esse indivíduo depois simula um casamento com a nossa irmã que está com fome, está com uma situação social muito complicada e vai oferecer nacionalidade a esse sujeito. Esse indivíduo, a partir do momento que se torna nacional, ele reclama para si todos os direitos inerentes à nacionalidade. Parte do que está acontecendo na Palestina começou assim.
Os palestinos começaram a vender terrenos aos judeus e depois aquilo evoluiu com a intervenção norte-americana e outras intervenções no que está ali. Então nós temos que ter muito cuidado com a terra. Somos uma população vulnerável economicamente. Facilmente somos corrompidos e por coisas que não valem muita coisa. Passa aqui a redundância. E nós estamos a ceder a nossa soberania. Mas quem governa tem a noção disso? Eu não sei se é uma questão até só de governo, tá vendo? Porque tem responsabilidades acrescidas, doutor. Não, o raciocínio não é exatamente aí. Qual deve ser então o raciocínio? Repare, por exemplo, o presidente da República não sabe o que é que se passa no Kazenga. Não sabe o que é que se passa na Chibia. Mas os serviços de inteligência para que é que servem? Sabe daqueles aspectos relevantes que, em princípio, devem demandar uma decisão, uma ação dele no sentido de resolver. Mas agora, questões bagatelares não chegam à mesa dele. Mas não são questões bagatelares, doutor. Sim. Quando é um negócio que envolve várias figuras... Mas ele reagiu recentemente a isso, extinguindo a empresa de gestão de terrenos e infraestrutura, porque aquilo era a pior máfia que nós tínhamos na venda dos terrenos, a EGTI. Aquilo foi um erro tremendo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Não sei que interesses ele procurou defender. Mas ganhou peso no tempo dele, doutor Jaime. Foi para cautelar um conjunto de interesses particulares, indivíduos que tinham interesse de privatizar o Estado na componente fundiária. Mas esses indivíduos continuam a agir, doutor. Essas o que estamos gangues, a denunciar hoje. Essas gangues não se desmantelam do dia para a noite. Repara, uma sinais, houve doutor, um processo de construção de uma cultura de gangue, de máfia, que demorou quase 40 anos. E isso não se desmantela em 5, 10, 15 anos. Há um princípio para o seu desmantelamento. Repara, o Presidente da República reagiu ao extinguir a EGTI, a Empresa de Gestão de Terrenos Infraestruturados. Mas soube por aí que ou a liderança principal ou uma das lideranças da EGTI agora vai responder a nível do Ministério novamente na gestão dos terrenos para a construção dirigida. Eu, como técnico do direito, sei que quando uma empresa está em liquidação, os seus gestores têm que estar disponíveis para a equipa, para a comissão, a equipa ou o grupo de liquidação, no sentido de que todas aquelas constatações que suscitarem algum esclarecimento, algum questionamento, eles têm que estar lá disponíveis. Imagina o indivíduo já recebeu um novo cargo. Se eventualmente os liquidatários chegarem à conclusão que foram praticados atos que configuram crime, terá que ser exonerado novamente. Não era bom, e por uma questão de prudência, manter o indivíduo ali à disposição da comissão liquidatária. E só então, depois de ser aprovados os relatores de liquidação, levar à mesa do Presidente da República e ele determinar a extinção jurídica daquela entidade, aí libertava-se o sujeito. Portanto, os terrenos em Angola são uma grande máfia. Nós vemos aqui a entrada do Zango. Sim? Era só para acrescer o que estava a dizer, que além dessa questão toda, tem a ver com os arquivos. Porque há duplicidade na documentação também. Certo. No mesmo espaço, muitas vezes pode ter 5, 6 indivíduos, todos, e é bom que isso fique aqui sublinhado, todos com título. Sim, todos. Repara, essas confusões, o falecido Lúter Rescova colocou essa questão, sou Presidente da República, que era necessário colocar algum disciplinamento em Luanda, justamente devido a essa competência de transferir a titularidade fundiária da esfera privada do Estado para a esfera particular de algumas pessoas. Eram muitas entidades com essa competência em Luanda, depois já não sabia quem mandava em Luanda. Recentemente, o Presidente da República também reagiu em relação à Zona Econômica Especial. Ficou apenas com a gestão fundiária da parte industrial. Um conjunto de outras reservas, o Presidente da República desanexou da esfera jurídica privada da Zona Econômica e entregou para as instituições com competências que é para fazer a gestão daqueles espaços em função da destinação econômica e social que se pretende dar. Então, essa questão dos terrenos, que nesses exemplos estamos aqui a trazer, é só para termos noção do conjunto de confusões, e todas elas aparentemente legais, porque decorrem sempre de um diploma legal
que vai criando aqui uma sobreposição de competências sobre as mesmas áreas. Houve uma altura que o doutor o Mendes de Carvalho, o governador do Zaire, quase que foi aos arames com a zona econômica, porque até a vila de Catete estava dentro do espaço da ZE. Já não se sabia quem mandava na vila de Catete. Se era ele, o doutor Adriano Mendes de Carvalho, enquanto administrador municipal de Colibengo, ou era o PCA da ZE. Lá o Ministério da Administração do Território teve que intervir na situação, os outros ministérios também, que é para poder delimitar. Não, houve aqui algum exacerbamento na delimitação dos espaços. Então, a gestão fundiária em Angola ela tem que ser melhor disciplinada. Não do ponto de vista da regulamentação, mas do ponto de vista da fiscalização, da aplicação da lei. E eu também defendo que é importante que haja um banco de dados, que é para se saber quem efetivamente já tem um terreno legalizado com direito de superfície, porque há indivíduos aqui que são especialistas na acumulação de terrenos. Doutor, tem terrenos, esse não é o tema principal, um dia vamos abordar. Mas isso é muito importante. Sim, doutor. Repara uma coisa, o que o Coque levantou, isso tinha que ser para um debate à parte. Que tal agendarmos isso para a próxima edição? Só para concluir. Porque já o tempo já não está ao nosso favor. Que são especialistas na acumulação de terrenos, também são especialistas na venda da nossa soberania. Porque eles vão vendendo os nossos terrenos e você nunca sabe se o terreno que ele está a vender a um maliano, chinês, libanês, tem diamante, tem ouro, tem urânio lá embaixo. Quando tu assustas, o chinês vendeu tudo aquilo, não entra ninguém, estão a trabalhar de noite com holofotes, caminhões entram, caminhões saem. Há coisas que acontecem no nosso país, na nossa terra, que a gente não sabe. Mas aqui há Doutor Jaime, aqui, mais uma vez, há a cumplicidade de quem governa. Vamos entrar no nosso tema principal. Nessa altura, estamos a passos largos para entrarmos na primeira hora da noite. Então, mais uma vez, saiba que está sintonizado ao 91.0. Mantenha o seu seletor de banda nos 91.0 FM. O Ponto de Equilíbrio é o programa que está consigo às terças-feiras. Aqui os nossos convidados já estão preparados para entrarmos no tema principal, que naturalmente é de interesse público, naturalmente vai mais uma vez mexer com quem nos acompanha. Quando nós olharmos para isso, temos como tema hoje a ética na política angolana, a qualidade das discussões, dos debates políticos que são feitos no nosso país. Como proponente do tema, começo por si, Dr. Jaime, como ponto de partida neste ponto de equilíbrio. Olha, quem na verdade propôs o tema foi o Chipilica, mas depois eu não sei como é que essa autoria foi transferida para mim. Pronto, mas dá para começar com isso. O discurso político, nós temos que contextualizar primeiro. O discurso político na perspectiva da ação governativa, o discurso político, aquele discurso que é no sentido de atrair a simpatia para o voto, o discurso político da contestação ou da manutenção do status, o discurso político da convergência, da articulação de posições entre as diferentes forças políticas. Então, mas verificando o contexto em que o Dr. Chipilica propôs o tema, nós partíamos de uma perspectiva da impreparação dos nossos políticos para o ofício. Parece que há políticos que deixam muito a desejar pela dimensão que assumem, o conjunto de responsabilidades que têm. Esperava-se que, do ponto de vista intelectual e da articulação das ideias, estivessem muito melhor do que eles são. Eu percebi isso quando o Chipilica propôs no grupo o tema, é que eu sinto que ele está desiludido com a qualidade da nossa classe política. Houve aqui um retrocesso do ponto de vista da estrutura intelectual e da preparação política. Muitos estão na política sem serem políticos, não sabem estar como políticos e do ponto de vista técnico deixam também muito a desejar. Eu julgo que quando o Chipilica propôs o tema, era mais nessa perspectiva. A qualidade do sujeito políticos
por via do conteúdo discursivo, da externalidade das suas opiniões, das suas ideias e da capacidade de argumentação, de filosofar as suas posições, como ele defende as suas ideias ou como é que ele contrapõe Dr. as Jaime, posições alheias. não estamos a ser exagerados para aquilo que é o nosso país. Hoje temos limitações em todos os setores, fruto também daquilo que é a qualidade do nosso ensino. Há quem diga que não se pode exigir muito. Mas em todos os setores temos maus professores, maus médicos. Já fomos bem melhor. Repara. Mas isso é fruto da formação do tempo colonial. Aquilo que é a formação recente é o que nós temos hoje. Eu penso que não é muito na formação, mas é como os partidos políticos hoje deixaram de prestar atenção à qualidade dos seus membros. Como os partidos políticos foram capturados por atos que configuram corrupção, nepotismo, tráfico de influência, favoritismo entre o fulano porque é primo do fulano, amigo do fulano, cunhado do fulano. E isso abocanhou toda a política. Repara, a nossa Assembleia Nacional, naquele tempo que tinhas Bonito de Souza, Belchi Vucu, Lindo Bernardo Tito, Dr. Alex, João Lourenço e outros, a qualidade do discurso era completamente diferente. Hoje nós temos gente aparentemente mais estudada, mais arejada, mais instruída, mas a qualidade do discurso está muito empobrecido. E a qualidade do discurso é reflexo da qualidade das ideias, reflexo da qualidade do que ele entende e sabe sobre política ou provavelmente da preparação que ele tem. Mas aqui ficou a introdução. Chiplica. Eu peço desculpa, doutor Chiplica, se eu interpretei mal a pretensão versus contexto. Chiplica. Antes de ir para o doutor foi um digno procurador. Aguarde. Só para explicar. Vamos a isso, Coco. Não, é assim, a ideia foi um digno procurador. Na verdade, esse doutor Jaime se referiu à qualidade em preparação, que o primeiro ponto é a questão da ideologia política. Porque há, na verdade, muitos políticos que nem sequer dominam a ideologia do próprio partido político. Este é um aspecto. Falar, então, dos instrumentos do próprio jurídico, do próprio partido é outro problema. Já houve aqui discussão de que até o hino do partido muitos não sabem cantar. Portanto, a essência do partido, primeiro esse fator importante que ajudaria na abordagem, na qualidade que essa pessoa teria no discurso político. Aqui, o discurso político, quer na vertente governativa, conforme se referiu o Dr. Jaime, quer na vertente de oposição. Depois, tem a ver também com o contexto, porque o discurso político tem que inserir-se no contexto. E há uma tendência de termos discursos populistas. Portanto, o discurso político tem que incluir várias sensibilidades e várias etapas do discurso, em várias etapas do discurso. E depois, há outro aspecto que é importante, que é a repercussão do discurso a nível da imprensa e da sociedade. Portanto, estar a discursar, estar a apresentar discursos que não têm essa relevância, que depois não seguem os debates nas comunidades, na imprensa, porque muitas vezes a discussão, a peneira do discurso político ajuda o próprio político a melhorar nas próximas intervenções. Quando não há uma crítica objetiva, não há essa peneira do discurso, ele pensa que está sempre correto. Portanto, ok, explica. Este fator... Sim, explica. Sim, como ponto de introdução, agora passo para o Gama. Gama, essa questão da ética, da política, a qualidade do discurso, do debate, tem muito que se pode falar, principalmente para o nosso país, onde tudo é questionável. Sim, porque na política a ética está acima de tudo. Quando se fala de fazer política, a política faz-se baseando-se em valores, em princípios, em até respeito a certas tradições,
respeito às leis, respeito ao próximo. Isso tudo tem a ver com a ética. A ética é como estar numa igreja ou como ser padre. Se você, para ser padre, há padrões a serem respeitados, a serem cumpridos para toda a vida durante aquele exercício de função. É como na política. Esta pessoa não consegue seguir, foi nomeada chefe da TPA ou coisa parecida, ou que a empresa dela está agora a fiscalizar o Porto ou outras empresas, o povo, o próprio povo, acha aquilo normal. Ele vai dizer que não, eu no lugar do João Lourenço ou do Zé Eduardo iria fazer o mesmo. Ele foi educado assim e o político não procura educar o povo, não procura fazer correção desse tipo de pensamento ao povo. Nós assistimos aí os principais partidos em Angola, é raro ver um partido a transmitir princípios de ética e valores ao próprio povo, aos seus militantes. Portanto, todo mundo, nós chegamos a uma altura em Angola que tínhamos cerca de 80 partidos políticos, porque as pessoas não tinham aqueles partidos políticos para ajudar o país, mas estavam a criar aqueles partidos políticos porque era uma forma também de negócio, o Estado subvencionava certos valores. Isto também é falta de ética, quer dizer, a pessoa cria um partido político só para se beneficiar de um dinheiro que é de todos. Nós temos que ter a consciência que nem que for um centavo é dinheiro do povo angolano e deve ser defendido a todo custo, como fazem os americanos, os europeus. Quem está numa função, por mais pequenino que desvia do povo, é automaticamente sancionado e paga com seu cargo ou pode ser levado à justiça. Portanto, em Angola, nós precisamos de um trabalho de consciencialização e educação de toda a sociedade, porque o problema está dos dois lados, tanto do povo, que é da sociedade, como também dos próprios políticos que têm essa dificuldade. Outro problema também de ética aqui que nós temos até hoje, partindo desde o presidente da República até o povo, é o problema de cumprimento, de respeito à Constituição. O respeito à Constituição também é um problema é uma questão de ética. E nós até neste momento não conseguimos respeitar a Constituição como ela deve ser. Ela está sempre a ser atropelada diariamente, como dizia, isso desde o topo até a base, sobretudo o topo que deveria dar mais, que deveria ser que deveria dar exemplo. Ok, José Friangalo, não estaremos a ser bastante exigentes com a classe política a exigir a ética quando sabemos que a arte da política muitas das vezes é compatível com o ocultar de determinada informação? Não é verdade. Não é verdade, Frei? Não. Então, vamos a isso. Mas eu, digamos, vou complementar, não vou complementar aquilo que os meus amigos, como o Dr. Jaime está sugerindo, aqui. Tudo que disseram, acredito que é o desenvolvimento do tema, eu regressaria para o princípio.
O tema está muito bem posto, muito obrigado pela sugestão. Mas aqui há uma outra palavra que está faltando. No fundo, são 3 palavras que devemos abordar, que é moral, ética e política. Ok? E compreender o que significa cada uma dessas coisas vai nos ajudar também a compreender o que é a política. Tá? Saber o que é a ética, o que propõe a ética, o que propõe a moral e o que é a política. Então, eu quero aqui antecipar que não então, existe Frei, então, partindo deste enquadramento, poderia então elucidar e fazer o devido enquadramento de cada uma dessas palavras para então ilustrarmos e ajudarmos a compreender aquilo que nos propomos a analisar na edição de hoje. Sim. Vou fazer muito rápido, meus colegas aí podem ajudar. Vamos começar com a palavra moral. O que a moral tem a ver? A moral tem a ver com os costumes. A moral determina ou prevê em dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ok? Portanto, a moral é a conduta específica e normativa dentro de uma sociedade. Já a ética tem a ver, fundamentalmente, com um conjunto de valores que compõem o modo particular de existir do indivíduo dentro da sociedade. Portanto, ou seja, a ética é a reflexão sobre a moral, é um conjunto de princípios. E reparem o seguinte, na palavra política, como é que termina a palavra política? Termina com tica. Como é que termina a palavra ética? Termina com tica. Ética tem a ver com ethos, em grego, que significa ser. E aqui eu ia apelar a palavra que se usa muito em Angola, né? Os pan-africanistas que usam a palavra Ubuntu. Ubuntu. Essa palavra é uma palavra bantu de uma língua sul-africana. Nós em Angola usamos muito a palavra bantu. Reparem sempre no ntu. Aquele ntu aí é igual ao ethos do grego, que significa ser. Tá? Nas nossas línguas tradicionais, tá? O meu xará, o mesmo aí o Chipiliga, que não fala bem Ubuntu, sabe disso. Quando nós falamos em tu, estamos a falar de pessoa. Ou seja, o ser está associado à valoração axiológica, ou seja, aos valores morais, ao bem e ao mal. Quando na nossa língua dizemos que o fulano é pessoa, o mundo, quer dizer que essa pessoa tem valores morais, tem uma conduta ética. Para ser rápido, vamos para a política. O que é que significa política, fundamentalmente? A política, cientificamente e tecnicamente, tem a ver com a maneira como os cidadãos vivem na sociedade. É polis. Polis é sociedade. Tica tem a ver com os negócios, com o comportamento e a conduta na sociedade. Essa conduta, e aqui voltamos para Aristóteles, no livro A Política, é modelada pelas regras éticas e morais. Portanto, onde não existe ética, não existe moralidade, não existe política. Tanto por isso, o meu xará, quando dizia, e eu concordo plenamente, eu tenho repetido isto N vezes, que nós, muitas vezes, no cenário do governo, não temos políticos. Primeiro é que temos pessoas que são improvisadas e que confundem cargo público com competência política. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, quando alguém é nomeado por um cargo público, não quer dizer que essa pessoa é automaticamente um político, não. Não se deve confundir. Portanto, a política e a ética, elas como é que é isso? Não posso dizer complementam, sei lá, elas devem viver juntas. Portanto, só onde há ética, há política. Só onde há moralidade, há ética. E, portanto, portanto, eu gostei muito do discurso aí do Moxará. Todos os aspectos esses levam à lei, ao primado da lei numa sociedade. Portanto, a lei é vamos dizer, como é que chama? A normalização. Normalização, dá para. Posso usar essa palavra, dizer normalização, no sentido de dizer criar normativas para a conduta dentro de uma sociedade? Tipo, criar um padrão normativo, não é isso? Sim, pode ser. Tanto,
a lei de um país, portanto, tem que se basear nos elementos e padrões morais da própria sociedade. Isso tem a ver com tradição, isso tem a ver com a própria cultura. Quando a cultura está despida de elementos culturais, quando a política está despida de elementos culturais, ela não vale nada. Portanto, retermino. A moral tem a ver com aquilo que dita, que prevê o que é certo e é errado, e a moral, a ética, prevê aquilo que é o bem e o mal. E a política entra aí. O trabalho da política é garantir que dentro da sociedade não se faça o errado, se faça o certo, que dentro da sociedade se dê a primazia ao bem e se evite o mal. Isso é que é fazer política. Coque, já foi todo dito aqui na nota introdutória de todos. O que é que tem a acrescentar? Não, é assim, nós temos prazeres e sentimentos. Nós temos o poder de escolha. Nós conseguimos encontrar nesta questão da ética na política 2 caminhos. E os políticos, na sua maioria, tendem a escolher para um. Ou seja, o Karl Marx dizia, por exemplo, que aquele que se entrega na política, ele tem quase tudo perdido, ou seja, a sua alma já foi entregue à bicharada, né? E Aristóteles defendia outra posição, de que a pessoa, aquilo que diz é aquilo que faz, e que, como é que chama isso? A ética é a ciência da prudência, ou seja, a pessoa devia ser ético bastante para poder ser. Mas na questão das 2 escolas que existem, nós conseguimos vir para a nossa realidade. Como é que nós somos? O que é que nós, políticos, demonstram? Eu, normalmente, em casa, quando os políticos falam, eu pego um discurso e eu vou sublinhando factos factíveis, factos realizáveis e factos não realizáveis. Sabe o que é que eu encontro? 2 factos ou um realizável, tudo do resto uma falsidade. Tudo do resto, na sua maioria, eles adotam para a escola de que a sua alma está entregue à bicharada e que ao demónio e que não precisa mais nada. Ou seja, é assim, são escolhas que as pessoas devem fazer. Nós estaremos a adotar aqui um discurso utópico. Isso não vou colocar ao Frei Angalo, mas a ti, quando vais paquerar, desculpa aqui a expressão, uma jovem vai... Não, eu falo verdade. Não, nem precisas trazer o debate nisso, as meninas. Não. Eu falo verdade. E você me conhece. Eu falo verdade. Mas é assim, o debate é em torno... Mas os ouvintes não te conhecem. Não, o debate é em torno da... Mas eu aqui o que quero efetivamente trazer com essa provocação é que o político é um produto que precisa se vender ao mercado. Como é que ele se apresenta nesse mercado? Com que palavras? Como eleva esse produto, para que atraia os interesses dos consumidores. A questão é da publicidade enganosa ou não, né? Se vale a pena vir dizer que, quer dizer, eu sou Y, sou X, em vez de dizer a verdade. É assim, nós temos a possibilidade. Será que a verdade cativa? É isso, essa pergunta que quero fazer. Não, é assim, Horácio, se nós tivéssemos sido tratados... A pergunta, qual é o objetivo da política? Da política. Se nós tivéssemos nascido e criados, por exemplo, no espírito da honestidade, da ética, da virtude, destes valores, perceberias que sim. Como fomos, na nossa maioria, muitos de nós, criados na perspectiva da mentira, da falsidade. A ideia que se tem é que só mentindo é que se conquista. Não, muitas das vezes, os princípios éticos, não é? Falando a verdade, dizendo aquilo que realmente é factível, aquilo que se realiza, mas você consegue essa ter verdade mais... pode não atrair, Coque. Não atrair. Para uma sociedade em que está habituada a viver na base da mentira, quem vem com a verdade pode ser... Não, é assim, eu consigo perceber que a melhor escola para si é a escola... Não é para mim, eu estou aqui a fazer o papel dos devidos equilíbrios. Eu não estou aqui a manifestar a minha opinião, estou aqui a colocar para percebermos as várias correntes dentro dessa análise que nos propomos. Sim, mas é assim, a análise da falsidade dura pouco tempo, porque olha para as promessas que o presidente João Lourenço fez, em pouco tempo foi descoberto que era mentira. E hoje... Mas o povo também está com a memória fraca, quase muito Não, o povo sabe, você ouve. O
povo sabe. As questões que, por exemplo, normalmente os políticos falam, os políticos anunciam, e eu depois consigo sublinhar aquilo que é realizável, aquilo que não, é óbvio, eu consigo perceber que esse político é mentiroso. Esse político não tem ética. Isto aqui não favorece para a cadeia da política que ele leva. Ou seja, a qualquer altura eu crio um mecanismo, e é um pouquinho o que falta para a nossa realidade, não é? De medidor da opinião ou do discurso político para começar a destrunfar os políticos, porque na sua maioria não tem essa virtude. Ok, obrigado. Doutor Jaime, há um elemento que introduziu, vou já ligar, que introduziu, que tem a ver com a questão da qualidade do debate. E se olharmos para a velha escola, que é aquela que enalteceu, essa velha escola que hoje também foge ao debate. Não temos em memória, por exemplo, de um debate em que o presidente João Lourenço participou. Se tivermos que olhar na classe alta, depois vamos baixar um pouco. Hoje os políticos angolanos fogem ao debate, não vão ao debate. Estamos a falar o debate a sério. O que é que estará a passar? Mas quando diz debate, está-se a referir a qual debate? Os políticos têm palcos próprios para o debate. E os palcos próprios para o debate muitas das vezes são as grandes universidades que promovem grandes colóquios e que colocam aí as personalidades a mostrarem as suas ideias, o que não acontece em Angola, e as cadeias de rádio, de televisão, que servem sempre de palco, convidam os políticos para debaterem. Hoje, se eu tiver enganado... Talvez a questão seja a qualidade dos debates, porque houve um na Universidade Católica... Sim, mas são poucos. Tem havido, né? Agora, qual é a qualidade? Tem havido. Este ano, faça-me a memória do debate das grandes figuras que participaram. Não, assim, você está a dizer grandes figuras quem? João Lourenço. Também não víamos Eduardo nos debates, né? Não, mas se estamos na lógica de mudarmos os paradigmas, então há que sermos mais exigentes. Não, esta questão a gente já sabe que João Lourenço não veio aos debates. A ministra das Finanças, por exemplo, nunca participou num debate onde é escrutinada. Estamos a falar num escrutínio público. Sim, mas estamos a falar os tem ministros. Havido alguns debates, pronto, tem, né? Sim. Mas vamos lá ver. A ministra das Finanças, ela pode fazer um debate político ou um debate técnico. É isso que estamos a falar. As universidades... E nós sabemos que a doutora Vera Daves não é política. Para um debate técnico. Ela não é política, ela é técnica. Para um debate técnico. Ela é técnica. Mas estamos a olhar numa perspectiva mais global. E esse é um exemplo. Hoje há uma pobreza das pessoas que têm responsabilidades políticas e públicas de fugirem ao debate. Horácio, sim, Frei, já volto assim, sim, mas pode... Não, eu só queria ajudar aí, vamos dizer, eu acredito que a nível do debate público existem muitos intelectuais e bons. Essa é uma coisa. Outra coisa é o discurso público daqueles que estão nos órgãos do Estado, que deviam vamos dizer, ajudar a endereçar o discurso público, o recurso político, dentro de um padrão. Porque, por exemplo, se nós chamarmos qualquer um desses para fazer uma exposição e aceitar, são gênios a falar de coisas perfeitas. Eu quero aqui lembrar o Carlos Feijó. O Carlos Feijó é um daqueles dos autores da péssima Constituição que o país tem. Mas se você chamar o Carlos Feijó a essa hora para fazer uma conferência, você vai pensar que os anjos existem. Vai acreditar nisto. Ok? Mas, se olhar para a Constituição, você acredita que o demônio existe. Mas ele é o autor da Constituição? É um dos autores da Constituição? Tá bom. Voltando. Não tem havido debates, estava em grande número, de facto. Eu já participei na organização de muitos desses eventos. Já tivemos o Dr. João Pinto, o Geraldo Alberto Costa Júnior, já tivemos o Dr. Abel Chivo-Covuco. Mas isso num passado muito distante. Estamos a falar na atualidade. Calma, mas assim, passado muito distante, são quantos anos? Estamos a falar há quase 10 anos. Não, isso é recente. Há quase 8 anos. 2022? Não, 2022 Sim. não. Não te lembras que o Geraldo Alberto Costa Júnior esteve nas Irmãs Paulinas a fazer uma dissertação, a Alberto Costa, aliás, o Abel Chivo-Covuco. Mas que na fase eleitoral. Abel Chivo-Covuco. Deixa-me concluir. Se você não sabia, não desminta. Não, doutor Jaime, eu estou a dizer, esse é um valor inédito. Estávamos no ano eleitoral, isso tem que ter um valor permanente. Está a falar com alguém que já promoveu isso. Já tivemos o mais velho Pombolo também a dissertar, Dr. João Pinto, já tivemos muitos a dissertar. Depois nós queríamos fazer uma segunda ronda,
trazer as principais senhoras dos partidos políticos, a vice-presidente o da UNITA, a vice-presidente do MPLA, depois iam buscar figuras históricas desses partidos. Tínhamos planos de trazer a mais velha Inga do MPLA, trazer a esposa, a mãe do Sapinala também estava na nossa agenda. Queríamos uma coisa assim. Mas só que são eventos que nós suportamos do nosso próprio bolso. Mas não estamos a falar do seu projeto particular. Calma. Estava a falar a ausência de debates. Sim. Dizer que nós já promovemos debates dessa natureza. E os debates que são realizados podemos escrutinar. Levamos o Dr. João Pinto e o Dr. Alexandre Sebastião ao Instituto Superior de Angola em Cacoaco para fazer uma dissertação sobre democracia. Estiveram lá para falar com estudantes do ensino superior. Fizemos isso também. Então, tem havido, mas, no entanto, os espaços ainda não são no número que se pretendia, não é? Porque nem sempre os proponentes dessas ideias têm os apoios financeiros necessários que é para poder suportar a logística. Imagine, sempre que fomos às Irmãs Paulinas, nós pagamos do nosso próprio bolso o espaço. Mil, né? Sim, o espaço. Depois tem aquela mini logística também, uma aguinha daqui, outra daí, e a gente paga do nosso... Pois, existem limitações financeiras, mas nós já fizemos isso também. Agora, eu percebo, por exemplo, que gostavas muito que houvesse ali um debate, o presidente João Lourenço, o presidente Adalberto da Costa Júnior, os dois ali, mas tem que perceber também que... Não estou a olhar tão somente nessas duas figuras. Provavelmente mais para aí, essa altura, né? Mas os vice-presidentes também, estamos aí, temos vice-presidentes, secretários-gerais. Duas vice-presidentes ali. Temos secretários-gerais, temos os ministros. Tem que haver de facto esta cultura, não é? Haver de facto essa cultura de ouvir o que é que os políticos pensam sobre determinados fenómenos na sociedade. Por exemplo, está-se aqui, estava a discutir na Assembleia Nacional, ali a alteração do Código Penal relativamente à delinquência sexual contra os menores. Era bom ouvir não só a perspectiva técnica na Assembleia Nacional, mas a perspectiva política, sociológica, antropológica das lideranças políticas e, sobretudo, aquelas que representam o gênero feminino. Ouvir o que é que a Lima pensa, o que é que a Alma pensa, o que é que a Organização de Mulheres da FNLA pensa sobre essa matéria? O que é que os jovens dessas organizações pensam sobre essa matéria? Eu lembro-me que organizamos um evento no passado em que estava o Massanga Savimbi. E na altura estava-se a discutir o Código Penal, este que está em vigor agora. E ele chamou-me assim, doutor, qual é a opinião que tens sobre o aborto? Assim, surpreendeu-me, sobre o aborto. E eu conversei com ele, trouxe a questão doutrinal, as várias correntes relativamente ao aborto, aqueles que defendem a autonomia da mulher e ela faz com o feto o que quiser, e tem aqueles que defendem a autonomia do feto, em que a mulher é um simples depositário e que não tem autonomia sobre o feto. Por isso não está autorizada a expulsá-lo quando ela bem entende. Então, dissertamos um bocadinho sobre essas duas correntes relativas ao aborto. Tem a corrente cristã, sim, e tem a corrente cristã. E discutimos sobre essas questões, mas numa altura que eles estavam a discutir aquilo na Assembleia Nacional. Também queria ouvir uma opinião fora do aspecto político, o que é que a sociedade aqui fora está a pensar sobre essa matéria. E eu penso que era interessante... Eu acho que esse elemento que trazes é mais para a melhoria do discurso deles. Ou seja, quando eles tiverem que falar, quando eles tiverem que fazer alguma abordagem, é sempre bom irem para a sociedade e saber o que é que vocês pensam, como é que podemos melhorar aquilo que nós pensamos e fazerem algo diferente na melhoria do discurso político que eles têm. É compreensível, mas é um pequeno instrumento, tá vendo, de trazer os políticos para a sociedade, em vez de ser uma discussão muito fechada lá dentro na Assembleia Nacional. E quando a gente aqui fora ouve, olha, já aprovaram a lei, vamos ver, por exemplo, para o Código Penal, que ele não satisfaz as demandas da sociedade. Por exemplo, eu não concordo com o alívio que foi feito à delinquência a nível da administração pública, os crimes de peculato, corrupção e outros, pelos males que fizeram ao país. A sociedade clama para um asseveramento, tanto nos limites mínimos e máximos. Mas se essa discussão fosse
retirada da Assembleia Nacional, levada para a academia, com os políticos das mais diferentes formações que compõem o nosso hemiciclo, seria ótimo ouvir por que razão literalmente poupou-se corruptos. Aquele código de 1800 e qualquer coisa, relativamente ao peculato, era melhor do que o atual. Melhor do que o atual. Então, era bom saber por que razão é que preferiu-se aligeirar o peculato e a corrupção. Saberão, mas isso também é um pouco a pobreza. Não se reforçou, por que razão é que não se reforçou a proteção às crianças? Porque hoje, todos os dias, nós ouvimos na televisão, na rádio, crianças serem abusadas sexualmente. Não era a altura de se dar uma resposta mais contundente aos delinquentes sexuais. Mas alguns são doentes. Mas, não. Olha, por exemplo, atenção a esse detalhe, né? Eu quero entrar nesse caso da pedofilia. Por exemplo, quando as pessoas falam de pedofilia, pensam logo na Igreja Católica. E é um assunto muito sério. Nós aqui trabalhamos muito neste assunto. A legislação não é fácil. A Igreja Católica, devo dizer que é a primeira instituição no mundo com uma legislação muito precisa sobre o assunto. E, entretanto, de fato, tem muito a ver aquilo que está aí a dizer o Moxará com o modelo político e também o modelo ético. O modelo ético dos próprios governantes. Porque não é a lei, honestamente, nós vemos aqui, não é a lei em si só que vai resolver. É preciso um empenho da própria sociedade. E quando a sociedade participa num debate da lei, no fundo, a lei começa a fazer parte da cultura da sociedade e a sociedade vai ajudar. Eu queria aqui recordar uma coisa, só mostrar uma coisa. Dos casos mais eclatantes que nós tivemos aqui na zona, aqui no Vaticano, sobre pedofilia, são nos contextos familiares, tipo, dentro da própria família, tipo pai, tio e tal, isso. E a própria família, atenção a esse detalhe, a própria família procura ocultar, eventualmente, para proteger o estatuto do pedófilo. Vamos supor que o pedófilo é um padre, o pedófilo é um governante. A própria família protege, mas os danos que se fazem às vítimas são terríveis. São terríveis. Okay. Então, Frei, para não desviarmos do tema, sem querer desviar isso que está dizendo, aquilo que está a dizer o Moxará, né? Isso está a dizer o Moxará, de levar o debate ao público, queria realçar essa importância que quando a sociedade participa no debate público, no debate de uma lei, no fundo também vai assimilando essa lei, vai conhecendo essa lei. Em Angola não está se fazendo nada, nem sequer a nível da igreja. Nós, por exemplo, em 2015 saiu uma orientação aqui do Vaticano que as conferências episcopais locais elaborassem guias para a questão do combate à pedofilia. E aí ainda se está a se trabalhar. É uma situação gravíssima na nossa sociedade em Angola, a situação da pedofilia. Muito grave. Está bem, Frei, aqui ficou. José Gama está calado. Como é que tem encarado a qualidade do debate político, do debate em que os nossos políticos são os protagonistas? Com que impressão fica? Bom, em Angola temos dois tipos de discurso, né, nas intervenções dos políticos. Quando é época eleitoral, pelo menos por parte dos partidos, ou melhor, por parte do partido no poder, ele usa um discurso musculado, um discurso que amedronta as pessoas e, ao mesmo tempo, ele é um discurso que amedronta, que faz crer que vai haver instabilidade e, ao mesmo tempo, ele se apresenta como a solução desta instabilidade que ele próprio cria, uma instabilidade fictícia. Dito de outra forma, já devíamos nos acostumar que é um discurso falso. Usa todos os meios para depois destratar os outros, para diabolizar. Aí sim, agora, quando é época normal, só de quando em vez, quando o líder da oposição está com uma certa... está com a cota em termos de popularidade alta, é que usam um discurso assim como vimos há 2 anos, de chamarem um discurso que foi até para o campo rássico, né? Poderiam fazer mais, o discurso de todos não está mal, poderiam fazer mais no sentido de
apelar mais pela ética, pela boa governação, pela boa governação, pela transparência. Eu penso que deveríamos todos, tanto os atores políticos como os da sociedade civil, culturais, religiosos, irem sempre um discurso focado ao debate, focado para a ética e também para e os valores e bons princípios. Isso eu creio que a sociedade precisa, porque nós saímos de um período de guerra ou de conflito armado há 20 anos, mas não houve o que se chama de reconstituição psicológica da sociedade, né? Que é para ela estar adaptada a um período de paz. Ela está, né? Mas nós estamos em paz, mas ao mesmo tempo, como Deus dizia, regularmente há discurso ainda de violência por parte dos dirigentes. Não é de violência física, violência, violência verbal. E acho que aí esse discurso que precisa ser melhorado. Melhorado. Gama, se nós olharmos, já estamos a quase 22 anos de paz, ainda o discurso de guerra ainda continuam a mexer com as sensibilidades. Será é por esse motivo que acabou por dizer que ainda não evoluímos, não demos o passo, uma viragem para uma outra abordagem dos vários desafios quando se trata de debate político? E aqui queria também introduzir algo que já abordei com o Dr. Jaime. Se nós tivermos que olhar a equipa governativa, quantos ministros o Gama já ouviu, por exemplo, a falarem de forma aberta, de forma descontraída e para todos os segmentos, aquilo que pensa fazer e aquilo que está a fazer no seu setor? Quem fala dos governantes pode falar também dos próprios políticos na oposição. Ficamos com essa impressão. Hoje, por exemplo, houve exonerações dos secretários de Estado para a Agricultura. Alguma vez o Gama ouviu falar deste secretário de Estado? Não, há também essa ausência nos discursos dos governantes, que é quando são exonerados, ninguém sabe por que foram exonerados, mas isto tem a ver com a ausência também de transparência. E a ética envolve, de facto, também a boa transparência. E a boa transparência é informar com verdade. O dirigente que foi exonerado, explica-se pelo menos por que ele foi exonerado, e no nosso caso não se explica, nem a sociedade, nem às vezes o próprio visado sabe por que foi exonerado. Nós já vimos casos de pessoas que foram exoneradas do governo e depois vêm ter conosco próprios, nós, a querer saber se temos informação do porquê que ele foi exonerado. Portanto, já aconteceu isso. E este tipo de discurso musculado que nós temos a vários níveis, há um sociólogo norueguês que ele chama isso de paz negativa. É isso que nós temos. A paz negativa é ao calar das armas, mas há um discurso musculado, um discurso de violência. Vimos há poucos dias um deputado do MPLA a tratar uma senhora, embora ele tenha pedido desculpas, né? Mas ela tratar a senhora e com uma autoridade, que é um discurso de chefia. Aquilo é próprio, não diria só do MPLA, é um discurso próprio da sociedade. Todos querem ser chefe. Ele é chefe de uma comissão ou de um gabinete lá no Parlamento, mas ele estava a mostrar a autoridade na senhora, que ela tinha que lhe ver ali como chefe. Então, por isso é que eu dizia, nós precisávamos de uma reconstituição psicológica para partirmos um dia para uma paz positiva. Precisávamos de desmilitarizar as nossas mentes. Por exemplo, o MPLA fala só que o outro é que fez guerra, mas ele próprio também tem a mente militarizada. Por isso é que ele, a nível da ciência, temos uma paz que é negativa, porque traz discursos ainda de violência, discursos musculados. E isso também está na atitude dos próprios governantes. Estamos muito preocupados em aprovar leis que castigam o cidadão, leis que penalizam. Estamos agora a aprovar a lei lá da vandalização dos bens públicos.
quer dizer, num cenário deste da paz negativa, só se pensa nisso. Como penalizar o cidadão, como maltratar o cidadão por via das leis. É isso que o governo faz. Ok, Chipilica, falamos dos ministros, podemos falar dos governadores. Sabe o que é que o governador de Benguela pensa? Já participou em algum debate? Já se pode escrutinar o nível dos políticos que vocês têm ali na província de Benguela? Eu tinha sido convidado na abertura da agenda política do MPLA em Benguela, do Comitê Provincial. E olhando para aquilo que foi o discurso, a apresentação, obviamente que o governador... Não, Chipilica, estou a falar de debate, não estou a falar do discurso, estou a falar do debate. Não, estou a te dar um indicador importante. Sim. Estou a te dar um indicador importante para avaliar o discurso, para depois vermos se esse discurso é possível transformar em não cabe a debate. mim avaliar, quem pode avaliar são os nossos ouvintes. Não, estou a falar estou a avaliar aquilo que eu vi e a pergunta que fez. Mas também, Chipilica, desculpa, não vai ser possível fazer uma avaliação justa e correta do governador, tendo apenas como amostra... Mas eu não respondi Não, isso aqui é uma resposta antecipada aqui ao Horácio. É difícil fazer a avaliação. Mas podemos ter alguns indicadores. Não, é que para uma avaliação discursiva, e disse, o Chipilica na sua introdução foi muito feliz, quando disse que essa componente da análise discursiva tem questões de valores, tradições, crenças, questões ideológicas, filosóficas, está a ver? Aquele conjunto de elementos subjetivos. Mas, doutor Jaime, já voltou assim. Explica, eu estava aqui a colocar essa questão porque nós só podemos avaliar aquilo que nós conhecemos. A província de Benguela, por exemplo, um momento só. A província de Benguela tem aí 4 universidades, tem mais de 5 rádios. Alguma vez o governador participou de um debate, de uma grande entrevista, para pelo menos dissecar um pouco aquilo que é o plano, aquilo que ele pensa para a governação de Benguela. O mesmo se pode falar dos políticos na oposição e no poder. Como é que andamos? Se podemos ter alguns indicadores, alguns sinais daquilo que é a qualidade do discurso político e do debate que é feito aí na província de Benguela. Nós já tivemos bons momentos. Nós estamos a falar do presente, Chipilica, é do presente. Sim, momento. Não podemos falar do presente sem saber o passado. Para fazermos essa comparação, já tivemos momentos muito bons. O que tem acontecido com o governador é o encontro com algumas sensibilidades zungueiras e outras, mas debate propriamente dito, não. Não, até porque, a olho nu, o nosso governador não é um político. Não é um político, é um empresário. O meu conterrâneo é pastor de bois, é de pastor bois. Exatamente. Não é um político. Mas eu queria adicionar também aqui ao debate uma variável que tem a ver com a repetição dos conteúdos dos discursos. Se olharmos para os discursos da governação, para o discurso da oposição ou na oposição, vamos notar que repetidas vezes os conteúdos estão lá. Dificilmente é um aspecto inovador que pode servir de uma nova discussão. Este é um. A outra que é preocupante é a nova geração, a qualidade do discurso da nova geração. Jovens, mais instruídos, melhores formados, aqui com as respectivas aspas, mas o discurso de confrontação, o discurso político que apresentam, sem o respeito da ética, da virtude, do valor, do amor ao próximo. Podemos discordar das intervenções dos outros, mas podemos ser elegantes. O que falta aqui é elegância no discurso político. E a nova geração está a caminhar excessivamente para esse descarrilar do discurso. E se evoluirmos estes discursos para os debates, vamos ter situações de fuzilamento. Por quê? Porque quando os argumentos não são convincentes e as pessoas não têm amor ao próximo, estão a discutir, estão a discordar, podem fazê-lo quantas vezes forem necessárias, mas sem ofensas. E o Gama se referiu há pouco de um exemplo claro.
são pessoas do mesmo partido político. Até uma senhora. Portanto, está alguém a presidir, obviamente tem que estar alguém a presidir. Mas como nos dirigimos, aquilo é só uma amostra do quão tem sido o comportamento desta pessoa. Não é uma situação isolada, porque a arrogância e a indisciplina fazem parte de um processo de saturação, de crescimento também. Ela não acontece com um acidente. Não, mas explica, não estará aqui a devagar, não estará aqui a devagar. Não estará aqui a devagar para que tenhamos efetivamente a noção daquilo que se passa ali. Não estará devagar. Não, se você acompanha a trajetória da pessoa que fez essa apresentação, embora tenha depois reconhecido o erro, se acompanha sempre os discursos e as intervenções públicas que tem apresentado, é sempre de arrogância. É uma pessoa muito bem instruída, isso não há discussão, mas parece que falta a questão da ética, a questão do amor ao próximo, a questão da educação, porque nós podemos discordar, Horácio, mas a maneira como vou me dirigir para si tem que ser com elegância. Mais urbana, como mesmo se diz aqui, entre aspas, mais urbana. Exatamente, urbanidade. Né? Conheço o Antônio Paulo, falo com ele, é jornalista também, trabalhou muito tempo no Jornal de Angola, o professor Antônio Paulo. Bom, talvez aquilo foi um deslize, foi um acidente de percurso. E como ele não está aqui, não é tão salutar. Fazermos uma abordagem bastante particular. Provavelmente tem outras questões de fundo que a gente não domina, né? Agora, eu também acho que a origem dos quadros de todos os partidos conta muito. Onde é que nós viemos? De onde é que todos nós viemos? Ou seja, nós somos frutos dos moceques deste país. Nós somos frutos desse país e muitos de nós temos os hábitos. Os hábitos dos nossos moceques. Você a querer dizer que os políticos são sandaleiros? Não é isso. Eu só quero dizer. Meu mano Mukuta, até quero discordar contigo. Não, ainda não terminei, vai discordar o quê? Mas está a discordar o quê? Está a discordar o quê? Eu não disse que tem boa ou má educação, né? Eu só disse que é preciso ter em conta a nossa origem. Por exemplo, aqui, eu sou quando fala do Mousseque, mas eu não sou mal educado. Eu sou uma pessoa bem instruída. Ou seja, eu sou do Mousseque, eu sou coque. Mousseque de Luanda, talvez. Eu sou coque, percebes? Mas a minha questão é, o Nelito Equique, o meu amigo. A minha questão é, o Betico, o meu amigo. Eles são nossos amigos. São estas pessoas que depois se tornam políticos. Estas pessoas é que depois se tornam políticos. O que é que, na verdade, depois muda? O que é que lhe torna outra pessoa? Isto talvez é uma questão de estudo. Aqui agora eu vou só pedir, vou pedir brevidade aos nossos convidados, porque estamos já a correr contra o tempo. A palavra não seria para si, seria para Não, seria para mim. Seria para mim, porque eu sou a pessoa que está mais calado. Agora vou discutir. Não precisa discutir, esteja à vontade. Pode concluir. A outra coisa... Deixa-na concluir para nós percebermos melhor. Sim, mas o que eu estou a dizer é, nós viemos, é assim, é de lá onde saem os polícias, é de lá onde saem os professores, os médicos, nós viemos todos dessas comunidades. Agora, há uma questão, quando chegam lá, porque assim, o Nelito até então, o Betico até então, quando pelo menos convivia comigo, era uma pessoa extraordinária. Se de repente eu vir um comportamento estranho, eu vou admirar. Provavelmente falta também um elemento de controle, ou seja, nós, a sociedade, exigimos muito pouco dessas pessoas e elas depois se tornam o que se tornam. Talvez era preciso instituir ou criar elementos que possam supervisionar, monitorar, e normalmente a imprensa faz muito bem isso, o comportamento destas pessoas, porque eu não acredito que de repente uma pessoa que era tão ética, né? Uma pessoa que dizia que com esse carro não anda... Acha que a política muda as pessoas? Os hábitos depois corrompem. Percebes? Mas era preciso encontrar elementos tão corruptíveis a essas práticas pouco recomendáveis. Se os políticos diriam isso, né? Eles porque vivem naquela mas como realidade. Lida todos os dias com os políticos, poderá falar com alguma propriedade sobre eles? Eu penso que no final das contas ele está lá
o político está lá e diz assim, bom, se eu sair daqui vou para a desgraça. Como o comportamento aqui é de fingimento... Eu também vou fingir. Também vou fingir. Obrigado. Como o comportamento aqui é da mentira, é da falsidade. Também vou mentir. Vou mentir, vou ser falso. Talvez esse seja o verdadeiro problema. Frei, já estamos mesmo a finalizar e vou dar a cada um de vocês 1 minuto e meio. Frei, como podemos tornar o debate político, o discurso político mais ético? O que é que estará a faltar? O que é que deve ser feito? Em 1 minuto e meio, Frei. Sim, você é até rápido. A coisa fundamental sempre é a educação. Educação. Quer dizer, os partidos políticos devem trabalhar na formação dos seus militantes. Quer dizer, mesmo que não exista um debate político lá nas televisões, mas os líderes dos partidos constantemente deveriam encontrar-se com os seus militantes para transmitir valores. E valores, portanto, valores éticos, valores morais, e isso que deve determinar também as escolhas do próprio partido. Ou seja, hoje em dia, no passado e no futuro será sempre assim. Nós admiramos pessoas coerentes e consistentes. O que falta na liderança no mundo atual é a dicotomia que existe entre o discurso público e o comportamento real. Tipo, nós estamos aí sempre com comportamentos tipo dos ditadores, tipo Vladimir Putin, né? Que diz uma coisa e faz outra coisa. Tá? Ele defende o povo em Gaza, mas mata o povo na Ucrânia. Okay. E termino. Outra coisa é a nível da própria instrução, da própria escola. Na própria escola. O Estado, normalmente, portanto, tem algumas opções para os conteúdos programáticos na escola. Eu, quando estudei no tempo do comunismo, eu acredito que o Moshará e o Gamos ainda viram esses livros, nós tínhamos uma coisa que chamava textos africanos. Lendo aquela brincadeira aí, aquilo cria uma linha ideológica, naturalmente. Negativa ou positiva, mas cria uma linha ideológica. E termino aqui convidando, por exemplo, os cristãos, sobretudo católicos, a encíclica Fratelli Tutti, e mesmo quem não é católico poderia ler essa encíclica, ela é sobre a amizade e solidariedade social, onde vão encontrar muitos elementos, indicações para aquilo que se chama a boa política. Tem um capítulo exatamente assim, a boa política, que ela tem que se basear na ética e na moralidade. A política é só isto. Okay. E então, para mudarmos os padrões, e acredito que eu expliquei que estava a falar disto, que estava a dizer, usar a palavra amor ao próximo. Eu quero traduzir isto numa outra expressão, que é a política deve guiar-se por uma visão antropológica. Uma visão antropológica, uma escolha precisa. Sem uma visão antropológica, falha a política, falha a economia e o país vai à falência. O problema de Angola é exatamente esse. Não tem uma escolha e não tem uma visão antropológica. A nossa política, ou seja, os discursos que deviam ser políticos, que se fazem por aí, não têm uma opção antropológica. É só falar à toa. Muito obrigado. Não tem um fundo filosófico. Muito obrigado. Falam à toa. Chipelica, 30 segundos, agora estamos mesmo contra o tempo. Vou terminar. Recuperar a escola do partido, mas olhando para aquilo que o Frei se referiu há pouco, era só para dar aqui um exemplo. Há um menino que ficava sempre à porta da padaria a pedir pão. E o proprietário olhava para o menino muito obediente, humilde, disse, agora vais passar a trabalhar. A tua atividade é controlar a fila, organizar a fila, para as pessoas seguirem, entrarem para a padaria e comprarem pão. Ele então pegou já uma mangueira e quem não ficava na fila começava a usar a mangueira, a se dirigir a mangueira contra as pessoas que estavam na fila. E as pessoas fugiam. O dono da padaria, como então? Você era uma pessoa muito educada, muito humilde, agora desde só mesmo o poder de controlar a fila, já tens a capacidade de escorraçar os clientes. Era só dar um exemplo de que o poder muitas vezes transforma a pessoa ou para o lado negativo
ao lado da virtude. Muito obrigado. Só depende. Muito obrigado. Como essa pessoa vai poder usar o poder. José Gama, 30 segundos para finalizarmos. Esses valores éticos, melhorar o discurso político numa espécie de assessoria grátis, o que é que esses nossos políticos devem fazer? Bom, eu penso que está do momento de, tendo em conta que estamos aqui, os governos, os políticos estão no combate à corrupção e rumo à transparência, deveriam também implementar um código de ética que pudesse definir princípios e valores que pudessem nortear a conduta também dos agentes públicos. Pelo menos é isso que faz o Brasil. E também começamos a ter uma liderança exemplar que passe a pregar certos valores de ética e civismo, e isto partindo também para uma adoção de cultura de respeito à Constituição, que considero ser um dos principais problemas que neste momento temos, que é do topo, desde o presidente João Lourenço até ao teu cidadão normal, que ninguém respeita a Constituição. E o desrespeito à Constituição também é um problema de ética política. Ok. Ou não cumprimento, queria dizer. Muito obrigado, Gama. Agora, o Frei já falou, o Chipilica também. Aqui no estudo para finalizar, Coque. Sim, o MPLA. Alguma coisa não está certa. Não, vais falar. Vai falar, vai ser. Vais terminar. Ainda deu um minuto ao Coque? Ainda. Não. Ok, desculpa. Ele andou aí. O MPLA, no seu estatuto, o artigo 34, fala sobre ética. A UNITA tem um conjunto de princípios que fala da subordinação da ética à política, da política à ética, penso que é assim. No final das contas, o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero pedir é que estes partidos, os principais, deviam pegar nestes princípios que têm nos seus documentos reitores e irem para a materialização, colocarem umas escolas mais sérias que possam dar estes elementos aos seus quadros, seus militantes e seus amigos, para que tenhamos um país mais éticos no futuro. Acha que deveríamos ser mais exigentes, que o povo devia ser mais exigente para com os políticos? Eu acho que o povo pode ser mais exigente, mas o povo sempre precisa de alguém que o conduz. E normalmente os políticos estão à frente, então o político acaba dobrando o povo. O que pode acontecer é ver da sociedade pessoas capazes de iluminar o povo para que o povo tenha essa condução. Ser sempre um farol. Exatamente. Doutor Jaime, vai finalizar então, tem um minuto para terminarmos as devidas eleições que se podem tirar desta conversa que tivemos hoje. Falamos da ética, da qualidade do debate. O tempo é sempre pouco, porque há muito que se pode falar. Poderíamos buscar alguns exemplos. Ainda assim, foi suficiente para analisarmos e avaliarmos a qualidade do discurso e dos debates dos nossos políticos. Coisas diferentes, né? A qualidade discursiva, isso treina-se. Pode-se instruir as pessoas da formação e elas vão melhorar a capacidade de argumentação, de retórica, a exposição das suas ideias. Mas a componente ética e a moral, isso parte dos valores da própria sociedade. E nós somos uma sociedade sem valores neste momento. E quando nós falamos de resgate de valores, nós questionamos resgatar que valores? Primeiro, nós temos que partir daquela dimensão antropológica, conforme disse o Sr. Frei, construir um conjunto de valores que sejam transversais a todos os povos, às diversas nações que compõem Angola. E esses valores têm que ser ensinados na escola desde tenra idade. Esses valores têm que ser compartilhados pela imprensa, quer seja falada, escrita, televisionada, de modo a que consiga-se então aqui um processo paulatino de mudança e alteração dos comportamentos. Porque quando falamos de discurso político, há a parte técnica, que pode ser um discurso argumentativo, expositivo, persuasivo, dissuasivo, mas o que mais nos preocupa é o conteúdo do discurso. E o conteúdo do discurso decorre da educação. Da educação. Porque se tiver valores, virtudes,
se tivermos esse conjunto de princípios, são intrínsecos à nossa sociedade, por menos técnica discursiva que eu tenha, mas o conteúdo está lá. Quando a gente vai para a aldeia, conversa com o mais velho, que sabe pouco se expressar em português, mas nós percebemos o que ele está a dizer, tem substância. Então falta isto. Muito obrigado. Desculpa, deixa-me só concluir. Sim. Nós, quando vamos às sociedades orientais, nós encontramos as sociedades têm valores próprios. É isso que precisamos construir. Recentemente, o presidente esteve na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul há duas bases da sua filosofia social. Tem o confucionismo, que apela ao respeito à hierarquia e aos pais. Não vai encontrar um filho a faltar respeito aos pais, porque aquilo faz parte da educação. E há outro elemento, que é o Jeong, que é o desejo ardente que eles têm de poder fazer bem, acudir, apaziguar, aliviar o sofrimento dos outros. Já não temos tempo. E a nós falta essa construção de valores sociais. Muito obrigado, Dr. Jaime. Assim também colocamos um ponto final nesta edição. Referente ao dia 14 de maio do ano 2024. Os abraços finais são de António Festos, Cavita Chilala, Pedro Cafiel, Arlindo Canuela, Osvaldo Tomás. Eu sou o Horácio dos Reis. Mais uma vez, boa noite. Até a próxima terça-feira. Fique bem.